Olá, eu quero partilhar com vocês algo que eu li em minha devocional hoje. 1 de Pedro 4,16. Mas em sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. O verso 16 começa com mais, se contrapondo ao verso 15. Eu quero me deter aqui no verso 16. Pedro escreve às igrejas perseguidas. Essa perseguição não era simplesmente na Ásia Menor, estava espalhada na igreja. Nós vemos aqui no capítulo 5, no verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que acontece conosco muitas vezes é que aquilo que podemos ver mais imediatamente, isso tem a ver com a nossa percepção, e a nossa percepção também está associada aos valores que temos, valores prévios. Esse conjunto de elementos, um determinando o outro, é difícil de saber o que vem primeiro, mas provavelmente os valores, que são os que determinam a nossa percepção, fazem com que a realidade ela se configure de determinado modo. Deixa eu tentar tornar isso mais concreto. Quando alguém é rico, você pode logo imediatamente ter uma visão desta pessoa com várias virtudes, como inteligência, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa abençoada. E é claro, se você tiver outros valores, talvez você possa também polarizar e dizer rico, é ladrão, é mau caráter, explorou muitas pessoas, etc. A riqueza não fala nenhuma coisa, nem outra, necessariamente. Mas é um hábito nosso, fruto do pecado, associado à nossa limitação, né? É cometer generalizações indevidas, às vezes, até mesmo por nossa ignorância. Eu nem vou discutir aqui preconceito. Bom, analisando dentro do nosso texto, o que podemos observar é o seguinte: quando alguém sofre perseguição, quando alguém é discriminado, você pode também imaginar que essa pessoa fez algum mal, alguma coisa errada, ou ele fez parte de algum acordo, Deus está pesando a mão sobre ele, etc. Esse tipo de juízo é muito comum, porque nós podemos observar que nós gostamos da alegria, nós gostamos de partilhar coisas boas, e é natural. Então, quando as coisas aos nossos olhos estão dando certo, nós vemos quase que imediatamente como bênção de Deus. E não podemos negar as bênçãos de Deus nas coisas boas também que nos acontecem. E quando as coisas vão aparentemente indo mal, nós associamos logo a castigo, a um pecado oculto e coisas desse tipo. Pedro, no entanto, escreve à igreja dizendo, olha, se você sofrer como cristão, e cristão, o nome cristão, não tinha uma boa conotação de início, era mais um apelido àqueles que eram seguidores de Cristo. Você não deve temer por isso, você não deve se envergonhar por isso. Então, a questão que me chama a atenção no texto, entre outras, mas é um ponto que eu quero destacar, é a respeito da aparência das coisas e de nossa precipitação em avaliar. Eu costumo dizer o seguinte: há elogios que são ofensas e há ofensas que são elogios. Eu digo o seguinte: alguém pode elogiar uma outra pessoa, por exemplo, alguém que é um exemplo que eu costumo usar. Alguém é caixa no banco e fala, olha, aquele irmão nosso é ótimo, ele é uma bênção para a igreja. Quando você chega no banco cheio de papel, cheio de documentos, ele faz você furar fila, ele pega os documentos seus, você é atendido primeiro, etc. Olha, uma ótima pessoa. Bom, isso não é bem um elogio para mim, isso é uma crítica. E alguém pode criticar o outro, falando, olha, aquela pessoa é terrível. O que não estiver na Bíblia ele não quer cumprir, se aquilo faz parte do regimento interno, tem que ser daquela forma. Então, a pessoa muito presa a normas, a padrões. Bom, isso para mim não é uma crítica, embora alguém queira fazer uma crítica. Isso pode significar, e geralmente significa, um elogio. Então, nós temos que observar a essência da coisa.
E é essa a questão que Pedro trata quando ele diz: se sofrer como cristão, ou seja, como cristão, por se comportar como cristão, por defender as leis, por defender a justiça, por defender a verdade, não se envergonhe, antes glorifique a Deus com esse nome. E glorificar a Deus com esse nome é pelo tipo de vida que você vai ter e até mesmo, aqui no caso específico, preparando-se para a morte. Por que não? Porque eles estavam expostos a isso. Então é preciso, meus irmãos, que tenhamos cautela, primeiro, em nossa avaliação das coisas. Não sejamos precipitados. Não olhemos simplesmente aquilo que está sobre as ondas, que é a pequena parte que aparece. Tenhamos maior discernimento em avaliar. E segundo, é preciso cautela também em nossa vida. A paciência em Deus. Paulo fala que todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Bom, se nós sofrermos afrontas, se nós sofrermos discriminações pela nossa fidelidade a Deus, nos alegremos em Deus, porque isto é graça de Deus. Tenhamos paz quanto a isso. Observem, ninguém está propondo aqui uma vida cristã simplesmente solitária de alguém que arrogantemente pensa que só ele está certo. O que nós estamos dizendo é que essa nossa fidelidade a Deus poderá causar perseguição, sofrimento, que aqui é resumido por Pedro, dizendo, como cristão, se isso for assim, estejamos dispostos a sofrer pela nossa integridade em Cristo, sabendo que essa integridade é graça de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cautela em nossa avaliação e que Deus nos dê paciência em nosso sofrimento como cristão. Tenha uma boa semana. Amém.